Tudo bem? Hoje estamos aqui para outro vídeo do meu canal. Como sempre, roteiro na mão. Hoje eu não tenho café, porque não deu tempo de fazer. Vamos para o tema de hoje. E que Deus abençoe esse vídeo, porque pelo amor de Deus, é criança, é caminhão passando aqui. Hoje eu tirei o dia de sorte. O vídeo continua. Tá, vamos lá. Ouvir sofrência pode destruir o seu relacionamento? Vamos descobrir? A verdade é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que isso significa? Que o fato de você ouvir muita música não tem nada a ver com o seu relacionamento de forma direta. Agora a gente pode fazer um paralelo interessante com um fenômeno que muitos de vocês com certeza conhecem, que é a tal da música chiclete. O que é a música chiclete? Você tá lá, vivendo a sua vida normal, em qualquer cidade, e de repente você para em alguma loja, ou você senta num restaurante para passar um tempo, ou você simplesmente está na sua casa e passa um carro de som bem alto, tocando uma música que tá em alta. E normalmente que músicas são essas? Muito provavelmente são músicas sertanejas, aquele tal do sertanejo universitário, funk, as músicas que estão em alta no carnaval, e é muito provável que essas músicas estejam tocando em qualquer parte do Brasil nesse exato momento. Tem como fugir disso? Não. Se você liga a televisão, se você abre o seu TikTok, essa música vai tocar lá. De tanto você ouvir, você começa a repetir. Isso que é a parte mais perigosa pro fenômeno da música chiclete. Quando você menos pensa, você tá lá cantando aquele refrão, né? E infiel. A mesma coisa acontece com o namoro. Alguma coisa que possa vir a acontecer na sua relação com o seu namorado que te incomoda e você não sabe expressar, conversar sobre isso, você não tem as ferramentas para corrigir qualquer erro na sua relação, aquilo vai acumulando, vai acontecendo, vai se repetindo, seja da sua parte, seja da parte do seu parceiro, vocês vão repetindo aquele erro cada vez mais e cada vez mais sem corrigir. Por exemplo, mentiras. A pessoa mente uma vez, ou a pessoa trai uma vez, ou então a pessoa simplesmente faz alguma coisa que te desagrada. Não necessariamente alguma coisa prejudicial, mas uma coisa ruim. Por exemplo, se a pessoa é muito desorganizada, ou é uma pessoa muito bruta, não tem zelo e quebra as coisas. Então, assim, tem uma série de defeitos que a gente pode listar aqui. Tanto defeitos realmente prejudiciais para a relação, prejudiciais para a confiança, para a autoestima da pessoa. Está sofrendo, por exemplo, com uma mentira, essa pessoa vai ter dificuldade de confiar. A pessoa que sofre com uma traição, ela vai ter dificuldade de se sentir bem novamente, de se sentir valorizada. Agressões não entram nesse ponto porque as agressões elas são algo completamente extremo. Existe tratamento sim para agressões físicas, verbais, mas normalmente é algo que foge, né, do pedido de desculpas. Você precisa de uma reparação muito maior, inclusive na justiça. É um assunto muito mais delicado para a gente tratar aqui. Esse tipo de defeito acontece, né? Tanto os defeitos prejudiciais quanto os defeitos comuns da personalidade, das características daquela pessoa, dos hábitos daquela pessoa. Algumas coisas precisam ser reparadas, precisam ser conversadas, outras não. Basta que sejam aceitas e conversadas num outro momento, ou nem mesmo conversadas. Algumas coisas é bom a gente deixar para lá, principalmente se for alguma coisa que apenas me incomoda, mas que não me prejudica. Mas, quando a gente observa esses defeitos em voz alta, de alguma forma a gente está reforçando que esse defeito existe. Aquele namorado que costuma olhar para os lados, lertar. Tem gente que é assim. Por exemplo, um namorado que reclama muito de roupas curtas na namorada. Quanto mais você observa aquilo, mais você foca no defeito e menos você foca nas qualidades. É um defeito para algumas pessoas, para outras pessoas não é. Então é um defeito relativo, né, a culturas, a pessoa. Mas para aquele namorado é um defeito e ele não gostaria que seu namorado usasse roupa curta. Então essa namorada ela pode até ter outras características boas, qualidades, virtudes, mas o namorado insistindo em enxergar a roupa suja, ou seja, o lado negativo da relação, que não necessariamente prejudica, porque se uma mulher usa roupas curtas,
ela pode sim chamar a atenção de outros homens, mas isso não indica nem determina se aquela mulher é infiel. Muito pelo contrário, pode ser um gosto pessoal que ela tem de se mostrar mais. Mas, pelo fato da pessoa ter uma opinião muito bem formada de que a roupa curta não é boa para o relacionamento, ela vai deixar sim de enxergar outras coisas, por exemplo, coisas boas, qualidades, o que me atraiu naquela mulher, que não foi só a atração física. Pode ser que seja uma mulher muito legal, muito carinhosa, uma mulher muito responsável. E isso também me atraiu nela. Não foram só os atributos físicos, mas pelo fato de eu preferir enxergar aquilo que eu considero defeituoso por uma opinião minha. Pode ser que eu tenha aprendido isso, né, com os meus pais, eu venha de uma religião que não aprova isso, acabo focando mais nisso do que no lado bom. Essas coisas que a gente enxerga acabam se reforçando na nossa cabeça, virando um chiclete também. Então, por exemplo, vamos pensar aqui agora em duas situações. O primeiro casal é o casal do Tadeu e da Thalita. O Tadeu tem muitos ciúmes porque a Thalita usa roupas curtas, né? É um casal jovem, que já tá namorando tem um tempo, mas que o relacionamento é sério, eles se gostam muito, mas tem a tal da roupa curta que incomoda muito o Tadeu. Mas eles já estão juntos há mais de 3 anos, então eles se conhecem bem, eles sabem por que eles estão juntos, mas esse pequeno detalhe incomoda fortemente o Tadeu. Vamos pensar em outro casal aqui agora. O casal da Marcela e do Matheus. Deixa eu pensar em outro nome. Marcela e Márcio. E Michael, pode ser. A Marcela e o Michael. O Michael, ele tem uma característica muito forte que incomoda muito a Thalita. Não, a Thalita não, a Marcela. O Michael é desorganizado. Mas esse casal é um casal já mais maduro, eles já estão casados há um certo tempo, então eles também se conhecem bem. Mas diferente do namoro, eles firmaram um propósito de permanecerem juntos, né? No casamento, a tendência é você ficar junto pro resto da vida. Não é regra, porque hoje em dia existe o divórcio. Nesse caso, é o caso da Marcela e do Michael. Eles querem ficar juntos pra vida toda, eles já têm filhos, eles já têm uma casa em que eles moram juntos, mas a Marcela se incomoda muito com o fato do Michael ser desorganizado. E aí? É uma característica predominante porque todos os dias eles precisam conviver juntos no mesmo espaço. A Marcela, ela precisa lidar com as roupas fora do lugar, a louça bagunçada. Eles estão o tempo inteiro se atrasando por conta da má organização do Michael. Isso é um ponto negativo, uma desvantagem. Ela fica cansada, ela se sente angustiada, frustrada por estar num relacionamento em que o seu parceiro tem uma característica que ela considera muito, muito ruim. As duas características não são prejudiciais, porque elas não vão fazer mal de forma direta para o Tadeu e para a Marcela. Mas eles se sentem profundamente incomodados, porque isso é um defeito que eles têm uma tolerância um pouquinho ruim. Eles toleram, porque eles estão juntos já tem bastante tempo com seus, né, com seus parceiros, mas é um defeito que eles não acham fácil de lidar. E por conta disso, isso fica uma coisa repetitiva, um incômodo, porque todos os dias eles precisam encarar esse defeito, que às vezes nem é um defeito, né? Como a gente falou aqui, isso vai depender de pessoa para pessoa. Você pode considerar um defeito ou não, eu posso considerar um defeito ou não, isso vai de pessoa para pessoa. Só que para essas pessoas é difícil de lidar, mas eu acredito que se você se identificou com alguma dessas características, defeitos ou alguma dessas dinâmicas, porque às vezes eu vou dar um exemplo aqui que é muito pessoal e você não vai se identificar, porque na sua casa não tem nenhuma pessoa que usa roupa curta, nem uma pessoa que é bagunceira. De repente tem aí algum defeito na sua casa que você identifica que você vê que atrapalha a sua relação, de tanto que acontece e de tanto que você não sabe lidar. Às vezes você já tentou corrigir com aquela pessoa, você já sentou com aquela pessoa para conversar, para falar, para explicar por que você não gosta, vocês já brigaram por causa disso, mas é um defeito
mas é um defeito que muitas das vezes faz parte da personalidade daquela pessoa e que não tem como ela simplesmente apagar e fingir que ela não gosta de usar roupa curta ou que ela saiba lidar com a organização da casa, porque essa pessoa não tem habilidade suficiente para isso. Então, eu acredito que se você está aqui nesse vídeo, é porque você não quer ser infeliz no seu relacionamento. Você não quer que o seu relacionamento seja destruído por causa de coisas tão pequenas, como foi a sugestão desse vídeo aqui. Será que meu relacionamento pode ser destruído por causa de uma música? Eu acho bem difícil, né? A música é uma parcela muito pequena da nossa vida. Ela pode sim trazer uma mensagem importante, né? Por exemplo, músicas que falam sobre traição, sobre brigas, sobre términos, sobre volta com o ex, mas elas não vão acabar com o seu relacionamento. Quem vai acabar com o seu relacionamento, ou quem vai melhorar o seu relacionamento, é você. Através do que, por exemplo? Uma das soluções para isso, né, é realmente você sentar, conversar com a pessoa, explicar mais uma vez por que aquilo te incomoda. Isso parte de um autoconhecimento seu, porque quando eu sei aquilo que me incomoda, eu sei quais são os meus limites, o que me incomoda a ponto de, por exemplo, gerar um estresse, gerar uma reação mais irritada do que o normal, gerar uma briga, um possível desconforto no relacionamento. E também você explicar para a pessoa para que ela tenha a oportunidade de falar os limites dela. Então não adianta você chegar num relacionamento e querer impor as suas regras. Eu quero que você seja mais organizada a partir de hoje. Então eu quero que você use roupas mais compridas. Você está tentando impor alguma coisa para a pessoa que ela não gosta ou ela não tem condição de fazer aquilo, porque isso foge da capacidade daquela pessoa. Então, muitas das vezes é melhor você aceitar um defeito daquela pessoa do que você conviver com uma pessoa presa e infeliz, porque ela tem que ser aquilo que ela não é só para te agradar. Em determinados momentos do relacionamento, sim, existe um momento em que um precisa ceder para o outro, mas na maioria das vezes, se for um defeito muito pequeno, e que não está associado a um traço de infidelidade da pessoa ou a um traço de um caráter duvidoso da pessoa, esse defeito não é importante, né? Melhor deixar ele para lá. Agora, se ele está assim associado com uma pessoa que trai constantemente, uma pessoa que é desleixada, que não tem zelo pelas coisas da casa, pelas coisas da vida. Então, sim, esse é o momento de sentar para conversar e explicar que algumas coisas precisam ser, sim, revistas, para que revejadas, precisam ser repensadas em como elas devem ser corrigidas pelo bem do relacionamento. São defeitos que, se eles forem muito ruins, eles vão sim prejudicar o relacionamento. E aí, se for um namoro, esse namoro não vai pra frente. E se for um casamento, vai ser um casamento muito negativo, podendo afetar os filhos, o bem-estar do casal. Então, é muito importante, sim, de olhar para essas coisas. Algumas outras coisas é mais fácil deixar para lá. Não significa que você não precise buscar ajuda para lidar com isso. Às vezes você vai deixar um defeito passar, mas aquilo é muito difícil para você de lidar. Aí é o momento de você buscar sim uma terapia para que você possa falar sobre os seus limites e aprender a lidar com eles. E, se necessário, aprender a lidar com eles na sua relação. Se for um defeito muito forte, por exemplo, num casamento, e vocês estão precisando resolver aquele defeito, porque senão o casamento vai ser um motivo de mal-estar, então vocês também precisam tratar isso em terapia, se vocês não estão conseguindo lidar com isso sozinhos em casa. Ou se na sua intimidade, no seu momento de autoconhecimento, você também não está conseguindo lidar com as suas frustrações sozinho ou sozinha, aí é o momento de você também buscar ajuda profissional. A gente tem muita dificuldade, sim, de lidar com nós mesmos e com o que tem de ruim no outro, com os seus defeitos ou com os defeitos do outro. Por isso que as relações são tão negativas, porque eu não me conheço o suficiente para não deixar os meus problemas atingirem a outra pessoa, ou eu dou muita abertura para o defeito da outra pessoa a me atingir pessoalmente, ou os dois têm defeitos que os dois não sabem lidar.
Muito provavelmente, essas dinâmicas da relação são coisas que você nem percebe. Você simplesmente convive diariamente com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, e vocês não se dão conta de que aquelas brigas têm sim um motivo, e às vezes é um motivo muito simples de lidar. Ou tem um motivo muito complexo e que vocês não vão dar conta de lidar sozinhos. Então precisa sim abrir os olhos para o que está acontecendo, para que você possa saber como lidar com isso. Aqui a gente sempre vai partir de um ponto, mas qual que é a linha de chegada? Fica aí com reflexão para você pensar na sua vida, pensar em que tipos de dificuldades você está tendo nesse momento, e aí você vai pensar qual que é o ponto de chegada que eu quero, né? A linha de chegada, os meus objetivos, qual vida eu quero ter no futuro. Para isso precisa ter um ponto de partida. O ponto de partida até o ponto de chegada você vai traçar um caminho, que às vezes é um caminho assim, seja na sua vida pessoal, profissional, familiar ou conjugal. E para concluir, né, o que isso tem a ver com a música chiclete? A música chiclete nada mais é do que uma melodia e uma letra que ficam na cabeça e grudam igual um chiclete, assim como as ideias que a gente tem sobre a pessoa que está do nosso lado. De tanto eu repetir que aquela pessoa tem aquele defeito, eu começo a enxergar a pessoa como se ela fosse o defeito. A pessoa vai cada vez mais se tornando aquele defeito e cada vez menos a pessoa que ela é. Olha para a pessoa que está do seu lado e para pensar. Cadê aquela pessoa por quem eu me apaixonei? Aquela pessoa que eu amo, que eu cuido todos os dias. E por que a visão que eu tenho dela é só o defeito? Chega um ponto que o defeito incomoda tanto. Tadeu olha para Thalita, ele só vê uma piriguete. Mas cadê a namorada que ele tanto amou? E a Marcela só enxerga no Michael uma pessoa desleixada. Mas cadê aquele marido para quem ela se entregou no dia do casamento? Então tomem muito cuidado, porque assim como a música chiclete, os defeitos também grudam igual um chiclete na nossa cabeça e depois é muito difícil de desgrudar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da ideia que eu trouxe aqui. E você quiser acompanhar outros conteúdos meus nas redes sociais, me segue lá no Instagram. Você tem interesse em entrar em contato comigo para marcar algum tipo de avaliação sobre problemas que você esteja passando na sua vida, e se é o caso de você iniciar uma terapia, entra lá no meu Instagram, que tem o link para o meu WhatsApp. E aí a gente vai poder conversar melhor lá. Eu gostei muito de fazer mais um vídeo aqui para o canal. Por enquanto eu estou fazendo um vídeo por semana para poder apresentar aos poucos o meu trabalho aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso!